Da cidade de Juazeiro do Norte nas eleições de 2012. A doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro assinou, juntamente com partidos políticos, delegado da Polícia Federal, comandante do 2º Batalhão, diretor do Demutran e juízes eleitorais de Juazeiro, um termo de ajustamento de conduta para publicidade nas eleições de 2012 em Juazeiro. Bastante elogiado pela imprensa e até por muitos partidos políticos, esse termo terá que ser levado em prática e não será sem o conhecimento da imprensa, dos partidos e da população. E também para falar sobre esse assunto, está aqui a doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro, promotora eleitoral da cidade de Juazeiro do Norte. Boa tarde, doutora Alessandra. A gente não viu isso antes e parece que a Justiça Eleitoral está cada vez mais atuante e um lado bastante positivo, que é o lado pedagógico, o lado de levar as coligações, de levar a população, levar à população e às coligações o conhecimento de tudo que pode e tudo que não pode na eleição. O senhor acredita que com isso a promotoria, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral terá menos trabalho em 2012? Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Nós, no Ministério Público, nós temos recebido uma orientação, né, a nível nacional e acredito que também o Judiciário, né, que é o trabalho proativo, né, a gente não esperar que o problema aconteça, mas nós nos anteciparmos na prevenção. E esse termo de ajustamento de conduta, embora as regras aí do termo, muitas delas estejam previstas na legislação eleitoral, mas vem de forma a evitar, ou pelo menos buscar evitar, que alguns desrespeitos aconteçam no período eleitoral. E com isso nós esperamos que tenhamos uma eleição mais tranquila, né, onde seja respeitado o Estado democrático de direito, o direito de cada candidato às suas propagandas, mas, acima de tudo, seja respeitado o direito da coletividade. Doutora Alessandra, esse termo de ajustamento de conduta, ele tem força de lei? Porque, por exemplo, em alguns municípios, o termo foi feito de acordo com a Justiça Eleitoral, o termo foi feito com a publicidade volante, a publicidade dos carros de som, valendo até 10 horas da noite. Aqui em Juazeiro, até 9 horas da noite. Por exemplo, se algum carro extrapolar o limite das 9 horas, ele estará sujeito às penalidades da lei ou por força desse ajustamento de conduta? A lei eleitoral, ela prevê essa propaganda até às 22 horas. Sim. O termo de ajustamento é um acordo que foi homologado pela Justiça, né, pela Juíza Eleitoral, e ele tem força de título executivo. Sim. No caso, a sanção prevista aí seria o recolhimento do veículo por até 3 dias. E em caso de reincidência, esse prazo seria dobrado. Existiria, no caso, por exemplo, alguma sanção contra o candidato da coligação que exceder esse horário, além da punição dos 3 dias e dobrado no caso de reincidência? Não existe. Essa questão nós diríamos assim, um acordo de cavalheiros, eu aqui até de público elogio os representantes das coligações, que todos foram bem sensíveis aos nossos apelos, porque, como eu disse, apesar da lei eleitoral permitir essa propaganda até às 10 horas, e de 8 da manhã às 22 horas, mas em prol do descanso das pessoas, né? As pessoas, tem gente que gosta de dormir mais cedo, outras pessoas no interior ainda tem aquele hábito, né, do descanso no intervalo do almoço, então ficou combinado que não haveria circulação de veículo de propaganda no horário de meio-dia até as 14 horas e nem após as 21 horas, mas não há nenhuma sanção ao candidato, mas há alguns municípios, eu até propus a previsão de multa, mas não foi aceito. Doutora, em relação à soltura de fogos, existem cidades como, por exemplo, a cidade de Limoeiro do Norte, onde o termo de ajustamento de conduta excluiu a soltura de fogos. Não vai ter fogo em nenhuma comemoração, em nenhum comício, nem carreata, nem passeata, por exemplo, em Limoeiro do Norte. Isso, o termo assinado lá. Aqui a senhora propôs
que os fogos só pudessem ser soltos por pessoa habilitada, cujo nome deva ser enviado à Justiça Eleitoral. Os partidos já começaram a fazer isso, doutora Alessandra? Da soltura de fogos, sim, nós ainda não temos conhecimento, até porque a questão dos registros, né, da abertura de contas e as despesas de partido, esses gastos com fogos têm que constar da prestação de conta, e acredito que eles ainda estão regularizando isso. Questão da soltura de fogos, alguns municípios, entre o Ministério Público e representantes, conseguiram que não fossem feitas essas solturas de fogos. Aqui em Juazeiro foi proposto, mas disseram que, devido a uma tradição que existe, então a gente reduziu a determinados eventos, esses eventos maiores. E existe a própria regra sobre essa questão de fogos de artifício, que a pessoa que vai manusear seja um profissional habilitado e devidamente identificado. É para evitar risco, né? Como também à vista disso são as situações polêmicas aqui do período junino, né? Que causou grande discussão sobre esse tema. Sim. Doutora, nos carros de som, a limitação da lei e do termo de ajustamento de conduta, a limitação é de 80 decibéis medidos a 7 metros de distância. Isso, se valer mesmo, doutora Alessandra, os carros terão que funcionar, Murilo, muito baixo. Quer dizer, e aí vai valer um carro que tenha a melhor qualidade de som, não que tenha o maior volume de som, não é? Que é o ideal mesmo, né? Quantas pessoas estarão envolvidas nessa fiscalização, doutora Alessandra? O Demutran, a Polícia Ambiental, o pessoal do Ronda do Quarteirão, a SEMASSE, e qualquer da população que perceba um volume muito alto, abusivo, pode acionar a polícia do 190, já estão todos cientes que adotarão providências. Eu só queria acrescentar nesse ponto, João, que não é só uma vedação da Justiça Eleitoral, mas em relação ao som, tem a lei dos crimes ambientais e tem a lei de contravenções penais. A lei ambiental, ela prevê a questão de decibéis, teria que haver uma aferição, porque esse volume excessivo traz danos à saúde. E na lei das contravenções penais, a perturbação, independente do volume, também é caso até de responder o procedimento criminal, e a polícia pode ser acionada a qualquer momento, independe do período eleitoral. Essas leis, elas vigoram durante todo o ano. Já tivemos eleição aqui com quase 200 carros de som aqui em Juazeiro, não é, Murilo? Mais de 200, João. Mais de 200 carros. Porque havia várias coligações majoritárias, algumas delas com mais de 50 carros registrados. Pelo que eu estou sabendo agora, parece que só uma registrou 35 carros. É assim, doutora? Até hoje uma apresentou. Porque dentro do termo ficou que as coligações apresentassem a relação, porque nós, além da orientação sobre o som, nós também vamos verificar se o veículo está regular e se o motorista é habilitado. Que eu acho, João, a propósito do que você tocou e que ela coloca agora, tem uma coisa mais interessante disso tudo. Primeiro, uma questão da profissionalização do som. Sim. O que era que estava acontecendo nos anos anteriores? O cidadão tinha um som bom no carro, né? E ele usava, nesse período de eleições, aleatoriamente, ele usava como carro de propaganda. Ele pegava um CD da coligação que ele queria. Nós vimos um candidato aqui, na época, aqui com a vereador, ele sozinho tinha 26 carros. Agora, não eram carros equipados para som volante mesmo. Eram preparado tecnicamente. Tecnicamente não era. Eles abriam o porta-mala, ou então aquela caixinha que usam alguns jovens nos bares quando param e ficam aborrecendo os vizinhos dos bares, perturbando o sossego alheio, e usava como se fosse um carro de propaganda comum. E agora, o que foi determinado lá também é que os carros também que estarão à disposição das coligações ou dos candidatos devem ser registrados também na Justiça Eleitoral. O que vai facilitar, por exemplo, tinha muitos profissionais comprando carro, né? Ele comprava o carro para alugar na época da campanha, que é um trabalho profissional, e ele perdia vaga para quem não trabalhava no ramo. Essa também foi uma coisa boa. Eu já hoje ouvi um carro de som aqui andando em Juazeiro do Norte com um volume baixo. Deve ter o dedo da doutora Alessandra. Tem, foi outra coisa boa, João. Agora, eu até questionei na entrevista lá com a doutora Alessandra, e lembrar ela aqui, por exemplo,
Geralmente eles usam apenas 70, a senhora liberou até 80 decibéis. A Organização Mundial de Saúde, ela prevê 65, diz que mais do que isso já seria prejudicial à saúde. A orientação que nós temos recebido da Procuradoria Regional Eleitoral seria tolerância até esses 80 decibéis por conta da variação nessa qualidade do som. A questão aberta também. E também tem uma questão, Murilo, que se você colocar o decibelímetro, por exemplo, descendo ali na rua São Pedro, mesmo que não tenha nenhum carro de som, você já vai ter mais de 70 decibéis. Há uma variação, dependendo do local, se mais de construção de prédios, se locais abertos, ambientes mais fechados, há uma variação constante. Então, hoje foi feita uma orientação com os técnicos do Demutran, a esses motoristas que já se apresentaram hoje para a aferição. O veículo, ele fica registrado com placas, cópia do documento e a indicação do motorista. E querendo deixar já esclarecido para a população que veículos particulares, a regra continua valendo como no período anterior à eleição. Não é porque é proprietário de um veículo e que existe a liberação da propaganda eleitoral que ele vai poder ligar o som a qualquer volume. Há as regras de trânsito, na lei de trânsito, que quem tem um som no seu veículo, aquele som não deve extrapolar os limites, né, lá tem que ficar dentro do próprio veículo para que seja audível para somente o motorista. Então, independente da permissão da propaganda eleitoral, os veículos particulares que foram encontrados infringindo as normas, botando CDs com propaganda política, estiver de acordo com a legislação, há o risco de apreensão do veículo pelo Demutran ou pela polícia e o condutor responder a procedimento criminal, tanto na lei ambiental, que pode dar até 4 anos de prisão, como a contravenção penal também pode ser possível que responda. Em eleições anteriores, em eleições anteriores, doutora Alessandra, existia um outro problema. Nós vimos uma certa vez o carro que foi recolhido das ruas, ele estava com 6 anos de atraso na documentação perante ao Detran. Quando registra o carro, agora também tem que estar avaliada essa questão? A gente poderia até dizer, né, em termos assim, bem populares, né, que quando pega a documentação, né, os órgãos de trânsito estão fazendo a varredura, né, para evitar carros irregulares, porque o que se busca é a normalidade e o cumprimento da lei. Doutora Alessandra, em caso de, por exemplo, tem um candidato, porque o termo de ajustamento de conduta diz que o carro de som não pode parar, não pode ficar parado na rua com o som ligado. Em caso de um candidato estar andando na rua, acompanhado do seu carro de som, e ele conseguir juntar um certo número de pessoas e ali ele tentar fazer um discurso com o carro parado, nesse caso é possível? Falar ao povo, sim. Não pode ficar circulando ligado à propaganda eleitoral. Mas não há nenhuma vedação. Não pode parar para propaganda eleitoral. E o que as regras da eleição, ela prevê que esses eventos, caso agendados, seja comunicado à autoridade policial com antecedência, mas para fins de evitar que haja marcação de eventos no mesmo local. Mas falar ao povo não tem problema, desde que respeite o limite. Mas o que ele coloca aí é o seguinte, é diferente. Digamos assim, um determinado candidato vai descendo numa rua e de repente um aglomerado de pessoas se aproxima desse determinado candidato e ali lá aproveita aquele embalo de ter muita gente parada e já começa a discursar para aquele grupo que está ali. A circulação, a propaganda é volante. Não há a fixa, o que é só em comícios, né, e nos comitês, desde que não ultrapasse aquela questão dos decibéis e não esteja próximo de prédios públicos. Tem que ficarem muito atentos à questão dos hospitais, uma coisa que foi colocada hoje aos motoristas, é o respeito à não veiculação de propaganda a menos de 200 metros de hospitais, igrejas durante a realização de cultos, delegacias, polícias, exatamente, esses órgãos públicos em funcionamento. Doutora Alessandra, a senhora é promotora de uma zona eleitoral. A 28ª. 28ª. Juazeiro, existem 2 zonas eleitorais. Uma é responsável pelo registro de candidaturas e representações
que possam ensejar em cassação de registro. No caso do doutor José Carlos Félix, Doutor Félix e o doutor Djalma, o juiz. E na 28ª, que eu estou atualmente como promotora eleitoral, a doutora Nadir Papaléu como juíza. Nesse período, nós estamos responsáveis por toda a propaganda eleitoral no município. E no dia da eleição tem uma divisão geográfica que cada zona fica responsável por todas as ocorrências de determinado perímetro geográfico. Só uma curiosidade, já houve alguma reclamação de propaganda eleitoral, doutora Alessandra? Houve apelo, né, de comerciantes, alguns comerciantes da Rua São Pedro e a Rua São Paulo, pedindo que fosse solicitado, né, aos partidos políticos que evitassem aquele excesso de som, porque essas duas ruas, por si, o fluxo do comércio já existe um barulho muito grande e aquilo é prejudicial às pessoas. Quem está ali no dia a dia, vendedores, comerciantes, a gente pode dizer com segurança, pelo que nós temos acompanhado, que já existe um prejuízo à saúde auditiva. A Justiça Eleitoral fica de plantão, doutora Alessandra? Existem os plantões, né? O pessoal do cartório eleitoral estão sempre nos plantões e nós, juízes, promotores, ficamos sempre de sobreaviso, inclusive aos finais de semana. O cartório fica de plantão também no final de semana. A senhora já andou pelas ruas da cidade, em próprios da municipalidade, em prédios públicos, em mercados. A senhora já deu uma volta aí como parte do seu trabalho proativo, como a senhora diz. Também durante a eleição a senhora vai fiscalizar pessoalmente, doutora? Com certeza, estaremos na rua, né, já hoje conversando com a doutora Nadir, nós já vamos, além da circulação normal que a gente já faz pela cidade, nós já vamos traçar um cronograma, né, para que evite que as duas visitem o mesmo local e fique algum outro sem ser visitado. Nós, em reunião que tivemos com as polícias, né, a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Ronda do Quarteirão que tivemos hoje, nós estaremos circulando pela cidade. Mas, como eu disse, qualquer do povo pode comunicar o cartório eleitoral, pode comunicar a polícia, que com certeza será adotado providência. Murilo, mais alguma questão para a doutora Alessandra? Não, João, eu só agradecer mesmo a presença dela aqui, que foi muito bom, proveitosa, porque tem muitos esclarecimentos. Agora, só uma última pergunta, doutora Alessandra. Eu estava com 3 telefones aqui. Esses telefones do cartório, do Fórum Eleitoral, eles podem ser acionados de verdade pela população? Por exemplo, nós temos aqui 3 telefones, eram 2, né? E algumas pessoas diziam que tinham dificuldades de tomar informações no Fórum Eleitoral. Aí eu lhe pergunto, mas no essa caso de dificuldade reclamação, em qual às sentido? vezes demorava no atendimento. Por exemplo, nós temos o 3511-1559, nós temos o 3566-1057, e agora tem um novo telefone também, 3587-3995. É isso mesmo? Isso. E hoje foi repassado já uma orientação da juíza para que o cartório eleitoral, os servidores, eles deem essa total atenção a essas reclamações, mas é evidente que algumas vezes pode estar ligado, porque ocupado, porque, né, são muitas as ocorrências. E a gente tem que contar também com o entendimento que, como são muitos os trabalhos da Justiça Eleitoral, a preparação das urnas, notificação dos mesários que vão trabalhar no dia da eleição, as reuniões, nem toda hora se tem ali um servidor disponível. Apesar da Justiça estar à disposição, mas a gente pede um pouco de compreensão nesse sentido. Mas a orientação foi dada hoje aos servidores do cartório para que eles recebam toda a reclamação que vier a ser feita, seja por telefone, seja por escrito, ou a pessoa resolva comparecer no cartório eleitoral. Aliás, a equipe lá é muito boa e já é experimentada, já de muitos pleitos. A Polícia Federal não atenderá, pelo menos foi o que disse o doutor Bonfim, nessa questão de propaganda não precisa estar ligado para a Polícia Federal, antes de ligar para a Justiça, né? Mas pode ligar para o Demutran, eles já receberam orientação, e a Polícia Militar, porque é a polícia ostensiva, né? E que eles já estão preparados para fazer o recolhimento do veículo, ou se vier a infringir
a lei de contravenções ou a lei ambiental, inclusive levar o carro para a justiça e levar o condutor para a delegacia se houver infração a alguma outra norma. Doutora Alessandra, uma última pergunta. A Leninha, ela pergunta se um promotor de eventos, que é candidato a vereador, pode continuar promovendo eventos. A legislação é bem clara nisso, é possível que ele continue, desde, até fala, até cita a questão de cantores, né, que são candidatos, mas desde que durante a promoção do evento não faça qualquer menção a ato que venha a beneficiá-lo ou indicá-lo, sugerido, mesmo que de forma dissimulada, que seja ele candidato ou a pessoa mais indicada para o cargo. Doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro, promotora eleitoral da 28ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte, com grandes esclarecimentos aqui para o nosso Jornal da Tarde. Parabéns pelo termo de ajustamento de conduta, pela condução proativa, como ela disse aqui. Deixa eu te atrapalhar, João, mas você disse uma outra pergunta, mas esqueci uma aqui, e é rápido. Doutora, com relação aos cavaletes, o que é que ficou definido? Porque uma das coligações não quer aceitar a retirada dos cavaletes de determinadas avenidas. Mas nós ainda não nos sentimos vencidos, né? Totalmente vencidos, né? Há a possibilidade da propaganda via cavaletes nesses canteiros das avenidas, não pode em praças, né? Nem outros prédios públicos. Mas desde que não atrapalhe o trânsito, tanto de veículo como circulação das pessoas. E o que nós ponderamos, tanto eu como a doutora Nadia e até alguns representantes de coligações, é que esses cavaletes nas avenidas, com o direito que cada um tem, são mais de 240 e tantos candidatos a vereadores, e mais os candidatos da majoritária. Se cada um colocar só um cavalete, já vai fazer uma muralha, né, separando uma pista da outra. Então isso não é permitido. Que coloca o quarteirão inteiro de cavalete. Exatamente. E o que a gente queria deixar aqui claro é que, apesar de haver esse direito da propaganda por cavaletes, se estiver prejudicando o trânsito, e além do prejuízo ao trânsito, já também é cientificamente comprovado que há um prejuízo ambiental, né, visual, né, traz o problema, né, a desatenção dos motoristas, o fluxo de pedestres que precisam cruzar de uma via para outra. Então, mesmo não tendo sido acordado, que não, foi proposto para que não fosse utilizado esse tipo de propaganda, já que, a exemplo dessa Avenida Padre Cícero, que é bem extensa, mas não suportaria a propaganda de todos os candidatos, e no pleito tem que existir a igualdade da propaganda, se possibilitar para um, tem que possibilitar para outro, mas acima desse direito do candidato a essa propaganda estão as regras de trânsito, né, dos pedestres e a questão também da poluição visual. Mas nós tivemos hoje uma pessoa ligada a essa coligação, que foi uma única que não concordou em que não fosse veiculado esse tipo de propaganda, e a pessoa nos acenou a possibilidade desse termo de ajustamento de conduta. Ser refeito, então. Ser refeito, porque aí a qualquer momento nós fizemos essas regras e os problemas que forem surgindo, já ficou estabelecido entre os representantes, que à medida que forem surgindo problemas, exatamente, vai fazer os aditivos, né, aí essas alterações em alguma, tudo isso em favor da população. Muito obrigado, então, a doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro, promotora de Justiça e promotora eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, encarregada da fiscalização e do ordenamento da publicidade, da propaganda eleitoral para as eleições de 2012. Muito obrigado, doutora Alessandra. Obrigado pelo espaço, daí peço, né, mas já foi oferecido, né, que está sempre à disposição, e é uma ajuda à população nesse espaço da imprensa, né, para esclarecimento dessas questões. Tudo isso visando a normalidade, né, o respeito ao regime democrático de direito e, acima de tudo, a tranquilidade das pessoas que hoje não admite-se mais a questão de brigas, né, a gente pede aos candidatos e aos seguidores, né, a questão do respeito à propaganda do outro candidato. Até esse ponto, eu não sei se eu tenho ainda espaço para colocar isso, mas é comum
Às vezes, em determinados bairros, existe um número maior de eleitores de determinados candidatos. E quando um carro de som de outro candidato vem, já houve caso de ser apedrejado, o motorista até sai ferido. E a gente pede à comunidade o respeito ao direito da propaganda e que respeite a propaganda de cada um dos candidatos, assim como quer que a propaganda do seu candidato seja veiculada. Mas agradecer aqui a oportunidade e a paciência dos ouvintes. João, eu lhe atrapalhei e fiz igual o Faustão, cortei você quando estava falando, mas ligaram aqui para o celular perguntando a senhora se a moto pode fazer propaganda nela. E essa é uma pergunta importante desse ouvinte. Existem as vedações, as regras do trânsito, né, que não autorizam, moto, né, a não ser que ele esteja regular aquele reboque, mas aí depende das regras de trânsito. Tem que registrar também. Se for o caso, tem que apresentar à Justiça Eleitoral e ela vai dar um crivo, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado, doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro.